G12, M12, MDA, Encontro com Deus, discipulados individuais, lideranças individuais, essas e outras doutrinas heréticas, desmascaradas hoje aqui no Dois Dedos de Teologia. Todo vídeo que a gente posta neste canal vai aparecer uma pessoa, no mínimo, pedindo vídeo sobre G12. Principalmente depois que a gente fez o vídeo sobre entidades paraeclesiásticas, organizações paraeclesiásticas, e a gente falou que quem não conhece MDA, Encontro com Deus, aí tá na glória, tá na bênção, não perdeu nada. Como ambos viemos de igreja que se engraçaram em níveis diferentes, com o G12, com o MDA e Encontros com Deus, e discipulados individuais e porcarias parecidas, nós estamos aqui para poder fazer um vídeo sobre todas essas heresias que no final das contas formam um bolo só e tentar desmascarar o porquê que isso é errado e como isso se relaciona com a igreja em células e como tudo isso termina descambando no atual estado do evangelicalismo brasileiro. Pô, vamos começar. Antes de tudo, vamos falar daquilo que vocês mais perguntam. G12. O G12 vai começar com César Castellanius, em Bogotá, Na Colômbia? César Castellanius, em um dos seus vídeos sobre sonhos, estratégia de crescimento e marketing aplicado à igreja, vai falar que ele recebeu a revelação do movimento dos 12, do método dos 12, através de um sonho, de uma visão com Deus. Essa revelação particular, então, deveria ser ministrada a todas as nações, porque essa era a verdadeira forma que Deus estava revelando àquele homem para poder doutrinar as nações. O que César preferiu não dizer é que esse modelo dele de G12 é simplesmente uma mistureba, era uma coisa já existente colocada pela Opus Dei através de José Maria Escrivá com seus cursilhos cristianos e um método de igreja em células de David Poe e Oakeshott. O G12 funcionava mais ou menos de uma maneira, no mínimo, estranha, porque significava, a princípio, como já deu para perceber, que durante 2000 anos todo o cristianismo tinha vivido e pregado o discipulado da maneira errada. Simplesmente aquele homem, naquele momento, tinha acabado de receber a revelação que iria mudar o paradigma cristão acerca do discipulado. O G12 consistia basicamente num modelo piramidal. Pirâmide de Ponzi, uma Telex Free da fé. É, uma espécie de Telex Free Gospel, onde o seu mote seria alcançar a sua meta de ter 12 discípulos, né? De constituir uma célula com 12 pessoas ao seu redor que fossem fiéis a você enquanto liderança. E esses 12, então, uma vez constituídos, conseguiriam para si outros 12, e esses outros 12 também iam assim numa grande cadeia piramidal que, se na economia é considerado crime financeiro, no cristianismo era para ser considerado crime de fé. Era uma estratégia pragmática. Pragmática por quê? Porque funcionava. Na prática, era muito fácil. Só que você não estava tendo igrejas cheias de pessoas que buscavam verdadeiramente a Cristo. Você estava tendo igrejas inchadas de pessoas que vinham pelos mais diversos motivos e você não tinha o menor controle de saber qual o motivo pelo qual aquelas pessoas estavam ali. Simplesmente, eu precisava ter 2 discípulos, saía chamando as pessoas, saía colocando na minha célula, levando para a igreja. Como era um modelo de crescimento muito bacana, que gerava muitos membros muito rapidamente, uma porrada de igreja começou a adotar isso. Levado por quem? René Terra Nueva. Isso mesmo, o pai apóstolo das gerações. O patriarca do cristianismo brasileiro. Juntamente com Valnice Milhomens, que era pastor e depois se tornou apóstola, apostila, apostoliza, não sei. Mas foi consagrada assim. Eles foram responsáveis por divulgar esse movimento do Brasil, misturando ainda por cima outras coisas, como teologia da prosperidade e um bocado de patota junto no negócio que terminou tornando tudo uma heresia ainda maior e ainda muito mais gigantesca. Vamos lá, qual é o problema do G12 acima de tudo, além de suas confusões e marmotas históricas no seu nascimento e no seu crescimento no Brasil? Primeiro, tem que se considerar que o movimento por si só está recheado de heresias outras e milhares de marmotas envoltas ali que não são o cerne do movimento, mas que estão compondo o movimento. Você encontra René Terra Nova, que é o principal líder do G12 no Brasil, a dissidência chamada M12, que fala coisas completamente retardadas a respeito da escritura. Ele interpreta profecias do Antigo Testamento que seriam a respeito do Messias como sendo com relação a ele mesmo. Ele interpreta o ano aceitável do Senhor como anos específicos da era cristã, 2012, 2015, 2000, alguma coisa. Tem toda a questão de teologia da prosperidade, de neopentecostalismo. O movimento G12 é um caos teológico e doutrinário sem limites.
E esse não é um vídeo pra gente desconstruir o neopentecostalismo de forma geral, mas o movimento G12 é completamente ligado ao neopentecostalismo, e se você já tem o mesmo pressuposto nosso de que o neopentecostalismo é um problema, você já entende que o movimento já está em frangalhos teológicos e doutrinários por aí. Ele mistura, só do pouco que a gente falou aqui, uma metodologia de crescimento que nada tem de evangélica, nada tem de bíblica, mistura a questão da mateologia acerca de apóstolos modernos, mistura a teologia da prosperidade. São três pontos que desconstroem até essa ideia como cristã, de fato. Mas falando do cerne do conteúdo do G12 e do M12, nós poderíamos criticar, acima de tudo, essa numerologia barata com relação ao 12. De que, mas Jesus teve 12. Os 12 tiveram mais 12, que foram 70. Meu querido, mas que diabo de matemática é essa? 12, se eles tivessem mais 12, era 144, meu querido. Não era 70 ou 72. O primeiro erro do G12 é matemática básica do ensino médio. Na quinta série, no jardim de infância. Pronto, nasceu sabendo. Nasceu burro. De onde eles tiraram essa numerologia maluca? Os apóstolos eram 12, as tribos de Israel eram 12. Tudo bem, uma coisa dependia da outra. Os 12 apóstolos eram uma referência às 12 tribos de Israel. Então você não pode achar que Deus tem uma coisa simplesmente com 12, porque o 12 é o número santo de Deus. Então a primeira crítica ao cerne do movimento do G12, de ter 12 discípulos, esses negócios todos, é essa palhaçada de você ter que ter esse 12 como um número central e primário pra tudo mais. Por que não 7? Por que não 2? Por que não 20? Entendeu? Por que 12? É uma besteira, uma bobada e uma numerologia mística que faz parte da vida da igreja, que vai acabando, tipo assim, cauterizando a mente do pessoal para pensar propriamente as coisas da fé. Para nós que vivíamos dentro desse movimento, a gente sabe que o 12 ele é muitas vezes pregado como o número da autoridade, o número do poder. É por isso que o ano tem 12 meses, porque o ano tem autoridade sobre o tempo. E aí vira uma patota. Apóstolos desse movimento apostólico moderno, como Rony Chaves, por exemplo, chegam ao cúmulo de, no final de cada ano, fazer o somatório dos números do ano subsequente e tentar dizer uma profecia com base no somatório dos números. Por exemplo, numerologia. Esse ano de 2014 agora, era 2 mais 1 mais 4, era 7. Era o ano da perfeição. Era o ano de não sei o que mais lá. E você fica, meu Deus do céu, o que tem a ver, cara? A missiologia do G12 é meio bagunçada pra caramba. Eles leem em Mateus 28, 18 a 20 a ideia de ir e fazer discípulos e acham que o processo de discipulado é frouxo e que você pode criar discípulos não só pra si, como a gente vai falar daqui a pouco, mas formar discípulos a partir do que você bem entender. Quando, olhando o texto sinótico de Marcos 16, a gente percebe que o equivalente ali em Marcos para fazer discípulos é pregar o evangelho e que o modo como nós fazemos discípulos é através da pregação do evangelho e que é essa mensagem de morte e ressurreição de Cristo que vai ser um instrumento que nós vamos usar para que as pessoas possam ser verdadeiras discípulas de Jesus. E nesse processo de fazer discípulos a qualquer custo, o membro termina sendo sobrecarregado de todas as formas possíveis, com reunião aqui, reunião ali, Tadel acolá. Tem que fazer uma viagem, tem que fazer um seminário, tem que ir para um curso, tem que ir para não sei aonde. Tem que dar dinheiro pro profeta certo. Você não tem mais tempo para absolutamente nada. E o que acontece? Pais descrentes que têm filhos crentes no G12 acabam dizendo uma coisa muito parecida: a igreja roubou meu filho. Porque o menino não para mais em casa, o menino não tem mais vida, o menino não conversa mais com os familiares. E as pessoas fazem uma associação dentro desses movimentos de que se você não tem tempo mais para nada, você tá certo, porque agora o seu tempo é todo para Deus. Como se gastar tempo com o movimento ou as atividades inerentes ao movimento seja gastar tempo necessariamente para Deus. E essas pessoas terminam comprando briga com familiares, com namorados, seja com o que for. Por quê? Porque você está querendo que eu tire meu tempo para Deus para dar tempo para você? E você cria nessa mentalidade dualista que se coloca na cabeça das pessoas. Esse mês ainda a gente vai ter um vídeo sobre cosmovisão cristã para complementar o que a gente vai dizer agora. Mas as pessoas criam uma mentalidade dualista em que as coisas que não são religiosas não são pra glória de Deus. E acaba que você vai gerando uma série de jovens desempregados e não formados. Porque era o que eu via na minha igreja do G12. O cara se dedicava completamente pra igreja, galgando uma possibilidade ministerial, porque todo mundo ali tá galgando a possibilidade ministerial e se engolindo pra tentar ter mais discípulo que o outro, entendeu? Pra conseguir ser alguma coisa na igreja. O cara entende que fazer uma faculdade tá fazendo ele perder o tempo que ele podia estar usando pra fazer discípulos, que trabalhar faz ele perder o tempo que ele poderia estar usando pra fazer discípulos, e ele se torna uma pessoa que no futuro é mal profissionalizada, que estudou pouco, que não tem uma formação e que mais pra frente vai olhar pra trás e vai olhar pro pastor que
que o levou esse tipo de análise da fé com olhares de amargura. E ainda que a congregação não faça esse tipo de coisa, não tente colocar você contra os seus estudos ou algo do tipo, é inevitável voltarmos ao ponto anterior do esgotamento. Porque se a instituição que está lá te promovendo esse ensino do G12, ela te diz que você tem que fazer a tua faculdade, mas ainda assim tem que dedicar todo o tempo possível para a tua atividade ministerial, ela está tentando fazer com que você cumpra o impossível. Eu vi essa realidade na antiga congregação onde eu fazia parte, e eu tinha pessoas que beiravam a loucura, de tipo, trabalhar quase que 24 horas por dia, tentar estudar de madrugada, se dedicando para as atividades da igreja de algum modo e enlouquecendo no meio do processo. Mas elas não falam que estão enlouquecendo, elas não falam que estão sobrecarregadas, por quê? Porque se você fala isso, você é menos espiritual. Quando Jesus diz que os campos são brancos e que nós deveríamos ceifá-los e que existiam poucos trabalhadores, ele diz que, olha, qual é a resposta para isso? Se trabalhem até se lascarem e morrer. É isso que Jesus diz? Não, ele diz orem para que Deus mande mais trabalhadores. A gente, quando encontra essa realidade de igreja que precisa de mais voluntários, a gente não fica se lascando e morrendo e ficando doente. A gente ora para que Deus mande mais pessoas para nos ajudar. Então acaba que o G12, ele ignora isso. Por mais que na teoria eles possam dizer que concordam, mas na prática o que existe é um completo esgotamento da vida da comunidade, e as ovelhas são vistas muitas vezes como mera massa de manobra, como mera mão de obra para o enriquecimento ministerial de um pastor. Sem contar que até hoje eu nunca vi uma igreja do G12 que tenha EBD. Eu nunca vi uma igreja do G12 que preze pelo ensino coletivo da igreja. Eu sempre vejo as igrejas do G12 colocando em cima daquele cara que vai discipular o outro no 1 a 1 ou no pequeno grupo lá, a obrigação de fazer esse ensino doutrinário, quando às vezes o cara não tá nem preparado para isso. Você precisa criar esse sistema orbital de discipuladores, e você tem que enfiar quem der lá. Eu já vi criança discipulando o cara que era viciado em crack. Eu já vi menina tendo que discipular, tipo assim, marmanjo. E sabe o que acontece quando você diz assim que isso é absurdo? Os caras dizem, você não confia no poder de Deus, não? Eu não confio na sua loucura eclesiástica, meu querido. No poder de Deus eu confio, não confio na sua loucura. Passando do G12, a gente vai encontrar agora um outro movimento que ganha muita força a cada dia que passa e que bebeu boa parte dos seus ensinamentos a partir da fonte do G12, que é o modelo de discipulado apostólico do pastor Abe Uber, ou MDA. O MDA, criado, desenvolvido pela Igreja da Paz, ele é uma espécie de G12 Lite com aquele mesmo modelo de célula, só que agora acrescentando algumas outras nuances sobre essa questão de como o discipulado se efetiva. E retirando algum dos, digamos, vícios e algumas caricaturas do movimento neopentecostal. Se no G12 a gente tem aquele neopentecostalismo mais hardcore, no MDA você tem algo um pouco mais próximo do pentecostalismo clássico, um pouco mais próximo, mas ainda com muitos vícios neopentecostais, mas sem muitas loucuras extremas como o pastor Pilão, às vezes tem, mas essas coisas, manifestações absurdas, é algo um pouco mais, digamos, visualmente agradável. Tem menos reteté. Pronto, é meio isso. Tem menos fogo. Continua gente caindo no chão. Continua o som do riso, continua o pastor Pilão, continua o pó de diamante. Só tem menos sapateado. Sabe o pó de diamante, né? Sei. Fica assim, tipo assim, pó de diamante, com um pé pra cima e tal. Uma das coisas que mais me causou calafrios durante todo o período que eu passei na congregação que zelava e prezava pelo MDA como se fosse a própria palavra inspirada de Deus para o discipulado, era o fato de que os discípulos não são vistos como discípulos de Cristo. Eles são vistos, pelo menos a priori, como discípulos individuais de quem os evangelizou ou os discipula atualmente. Eu cheguei a ouvir numa determinada convenção a seguinte frase: você sempre faz o discípulo em primeiro lugar para você e depois transforma aquela pessoa num discípulo de Cristo. Eu quase tive uma síncope quando eu ouvi essa frase, e eu era neopentex. Mas é tão absurda essa ideia de que o discipulado é meramente uma apostila, o discipulado é simplesmente um método a ser colocado na vida da outra pessoa, que a Bíblia fica à margem de tudo isso. Você parece esquecer que discipulado é uma coisa que acontece de forma orgânica, que o discipulado é uma coisa que acontece durante o relacionamento entre as pessoas na igreja, e não através da simples ministração de uma ou outra lição que vai ser aplicada independente de quem seja o interlocutor ou a pessoa que vai receber aquelas lições. Essa galera acaba usando uma série de textos bíblicos para defender a ideia de que temos que ser discípulos uns dos outros.
Eles usam 2 Crônicas 20:20 para dizer: crede nos teus profetas e prosperareis. De que temos que crer naqueles que são os profetas do povo de Deus para poder prosperarmos. Faziam uma interpretação louca de Hebreus 13:7, dizemos que temos que nos submeter aos nossos mestres, tratar essa submissão como um tipo de crença cega absoluta na liderança da igreja. Fideísmo dentro da liderança. Usam 1 Samuel 26:9 para dizer que nós nunca deveremos ir contra aquele que é ungido do Senhor. E se o ungido do Senhor, que é o nosso pastor, nosso discipulador, diz que temos que fazer uma coisa, temos que fazer aquilo e pronto. Você chega a ouvir absurdos do tipo: ah, se o seu pastor está errado, é ele que vai prestar contas com Deus. A sua missão, a sua tarefa é obedecer, porque se você desobedece, aí quem está errado é você. Eles usam as passagens que João chama as pessoas de filhinhos para criar essa terminologia de mãe espiritual, pai espiritual, filhos na fé, o tempo todo. Usam Paulo dizendo: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, para dizer que nós temos que imitar as pessoas e tê-las como nossos mestres e sermos discípulos delas, para então sermos discípulos de Cristo. Quase, eu digo, eles vão negar isto na teoria, mas fazem isso na prática. E até pregam isso. Até pregam isso às vezes, isso que eu vou dizer adiante, que o discipulador é um intermediário entre o homem e Deus, em algum sentido. Porque dependendo do modelo mais leve ou mais pesado de MDA e G12 que você viva, você é até proibido de desempenhar suas atividades como cristão ou como evangelista, seja como suas atividades normais do seu cotidiano espiritual, em nome de ter que prestar contingência ou obediência à sua liderança. Mas parece que eles nunca leram Mateus 23:8, quando diz: vocês não serão chamados mestres, porque há só um mestre, que é o Senhor dos céus. Ainda que exista mestres na igreja, esses mestres não são vistos como tipos superiores de rabis e soberanos e pessoas que são intermediários entre o homem e Deus. A gente só tem um mestre supremo. Todos aqui estão como submestres e tentando trazer e passar o ensino deste mestre através da escritura. Em Mateus 28:18-20, quando Deus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos, ele está deixando claro que nós vamos fazer discípulos a aquele que tem toda a autoridade para ter discípulos. Você não tem autoridade sobre os céus e terra, querido. Jesus tem. Por isso Jesus merece discípulos. Você não merece discípulo nenhum. Você é só um pecador imundo que está tentando levar as pessoas a um relacionamento de pupilo e mestre com o Senhor do céu e da terra, que é Cristo. Ele tem autoridade e ele lhe comissiona para fazer discípulos para ele. Você está sendo utilizado como instrumento pela honra e pela misericórdia do Filho e não sua. Você não tem mérito nenhum, meu amigo. Nenhum. E Lucas 14:2 deixa claro: nós vamos à fé levando a cruz para nos fazermos discípulos de Cristo. Não discípulos de qualquer homem. Não discípulos de algum homem carnal e pecador. Isaías 54:13 diz: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Somos discípulos do nosso Deus, não de homem algum. Então aqui vai uma palavra de quem já foi de dentro do movimento do MDA. Que já teve somente castrada pela doutrina do G12. O MDA, o G12, esses movimentos de crescimento escatológico de dentro da igreja. Este é o ano da multiplicação, essas coisas aí. Não são movimentos de crescimento bíblicos. Eles são nada mais do que movimentos carnais de doutrinação social, de manipulação psicológica, de emburrecimento, de estupidificação do ser humano. Que tenta produzir o agir de Deus através de tentar formular quanto a igreja crescerá, que é uma coisa que cabe apenas ao Senhor. A gente não tem como saber, querido. A confiança no Espírito Santo passa para ser uma confiança em métodos. O método se torna o próprio agir do Espírito Santo. Apesar disso ser amplamente negado, a prática é que não existe nenhuma confiança plena na obra suficiente do Espírito Santo, mas tão unicamente na metodologia empenhada, na apostilazinha que está sendo colocada, se a lição foi ministrada ou não da maneira como o líder disse que deveria ter sido. Se não está no discipulado, está fraco na fé. Se você não está crescendo na sua célula, é porque você não está quites com Deus, você está em pecado. Se o dízimo da célula é baixo, é porque você não está pregando fielmente. E ai de você se você pregar uma vírgula doutrinária diferente desse povo do que eles colocam nas apostilas. Meu amigo, você é um rebelde. Pois é verdade, porque em movimentos neopentecostais de modo geral, como o G12 e o MDA, existe uma falta de amplitude teológica. O que eu quero dizer com isso? Uma falta de maturidade, né? Pois é, por exemplo, em igrejas tradicionais você tem aquilo que é o central e aquilo que é o secundário. Isso. Tem aqueles pontos que você tem que subscrever, eu creio nisso, pra poder estar fazendo parte daquilo ali, mas existem pontos secundários que dá pra gente conviver. Discordo dos meus pastores em 1 milhão de coisas. O Felipe discorda, a gente discorda em algumas coisas. A gente discorda entre si, a gente discorda dos pastores e todo mundo vive muito bem. Porque a gente tá centrado naquilo que é importante,
mas naquilo que é secundário a gente tem um espaço pra discordância. Um espaço pra estudar, um espaço pra debater saudavelmente. E crescer junto. Pois é. E em movimentos não pentecostais você não tem isso. Tudo é central, tudo é importante. E se você se manifesta contra, meu amigo, você Satanás, espírito de engano na sua vida. Isso aí sabe o que é? Espírito de rebelião. Isso é o quê? É o inimigo querendo dividir a igreja. Quebrar a unidade. Só que na verdade o nome não é quebrar a unidade, é falta de maturidade. E até Não rima. sei se foi Nietzsche ou se foi Freud que escreveu que quando duas pessoas pensam completamente iguais, é porque uma está pensando por ambas. Se uma igreja, meu querido, pensa completamente igual em tudo, igual o pastor, nós temos ali um gado que abriu mão do próprio cérebro para seguir um líder religioso. E o grande problema é que essa estupidificação faz com que as pessoas não estudem mais a Bíblia. Elas não têm mais a busca pelo interesse em conhecer direto da palavra de Deus. Elas simplesmente conhecem na Bíblia a partir do que é ministrado para elas e morre aí. E acaba que o que acontece? Como as pessoas que começam a estudar um pouco mais a Bíblia e teologia e a palavra saem do movimento porque percebem como o movimento é uma porcaria, as pessoas que permanecem no movimento começam a ver o estudo da palavra como algo negativo. E aí, a letra mata. Mas é o espírito que vivifica. Mas se ele lesse em direito, saberia que a letra ali é a letra da lei do Antigo Testamento e que o Espírito é a manifestação de Cristo no Novo. Nada de teologia, querido. Porque eles também estão sendo teólogos. E mal teólogos pra caramba. Uma coisa que era um grande problema meu com o MDA é que o MDA forçava você a ser um marica. Um maricão mesmo, tipo assim, moça. Moça? É, moça. Entendeu? Tipo assim, você tinha que virar o eunuco e falar fino pra fazer parte do MDA. Por quê? Por quê? Vou explicar por quê. Agora tô curioso. Vou explicar por quê, Felipe Cruz. Chegava o meu querido discipulador na minha casa, sentava à minha frente, nós orávamos, líamos alguma passagem da escritura que já foi previamente passada pelo pastor a ele e ele passava a mim. Tem que ser obviamente, não é? Porque ele não tinha liberdade nem de pensar. Nunca. E ele perguntava quais são os problemas da semana, quais são as dificuldades que você tá passando. Eu dizia, nenhuma. Não, mas tipo assim, no seu coração, abre o seu coração, pra gente poder ver o que tem no seu coração. Eu disse, não, cara, meu coração tá de boa, eu tô feliz, tô comendo, entendeu? Tô dormindo. Tá tudo sucesso. Entendeu? Vou pra escola, estudo a Bíblia, tá legal a vida. E sabe o que acontecia? O Iago não se abre comigo. O Iago é fechado. O Iago, ele não abre o coração. Como é que eu vou colocar o Iago como discipulador? Como é que eu vou colocar o Iago como líder de célula se o Iago nunca abre o coração? Eu tenho coisas entre as pernas. Ele tem entendeu? culhões. Eu tenho culhões, entendeu? Eu olho pros problemas da vida, eu os enfrento, entendeu? E às vezes eu nem ligo. Eu não vou ter uma coisa pra choramingar toda semana. Eu não vou ter uma coisinha pra ficar, meu Deus, discipulador, o problema não... Entendeu? Eu não sou esse tipo de cara. E tem muitas moças, muitas mulheres que não são esse tipo de pessoa. Minha mãe, que eles queriam discipular minha mãe não quis eu ter mais o que fazer do que falar da minha vida pra outra velha lá na igreja. Porque discipulado tipo assim, é isso, essa é a questão. Porque discipulado não era pra nascer simplesmente o momento que você vai abrir teu coração. Caraca, minha mãe, com 6 anos, trabalhava em cima do lombo de um jumento, no interior do sertão do Quixadá. Se discipulado fosse simplesmente pra você abrir o seu coração, o nome disso se chamava análise. Pronto, agora os psicanalistas estão tudo com ódio da gente. E acaba também que a rede do discipulado, foi o que eu vi muito, essa rede de discipulado não passa de uma rede de fofoca. As pessoas ouvem você falando da sua vida, e elas falam então da sua vida pro seu discipulador, pro discipulador dela, porque aquele problema é uma coisa que tá incomodando, e o discipulador que ouviu vai passando, e todo grande amigo tem outro grande amigo, e não importa que treinamento o pastor dê nos seus tadels e nos seus treinamentos de liderança e tudo mais, colocar crianças e adolescentes e pessoas de 20 e poucos anos pra ouvir o problema dos outros vai dar em porcaria, né? Olha, não precisa nem ser adolescente, não. Tá vendo? Adulto velho dá essas porcarias? Tem adulto fofoqueiro, tem velho fofoqueiro, imagina esses adolescentes. E acaba que tudo virou rede de fofoca. Vi muitos casais saindo de igreja por causa disso, vi gente tendo a reputação desgraçada por causa de coisas de discipulado, gente até se desviando da fé. Claro que a culpa é da pessoa, mas esse foi o contingente que levou a pessoa a se largar a igreja. Porque viu um telefone sem fio da fofoca disfarçado de discipulado, de cuidar do outro, disfarçado de... É uma versão modificada do confessionário. Você é obrigado a se confessar pro seu líder. E eles usam essa linguagem, que os católicos estavam certos. Eu ouvia isso no culto. Os católicos ouvi isso várias vezes estavam também. certos. Porque quando você confessa, a cura. E aí eles usam aquele versículo de Tiago para dizer que confessai-vos uns aos outros é confessar ao outro especificamente, e essa confissão tem que ser ao seu líder, daquilo que você tá passando, e você tem que fazer uma narrativa. Tipo, porque se eu contar pra minha esposa, pra um amigo, não conta, tem que ser pro líder. Isso, exatamente, você não pode contar. Tipo, você não pode querer chegar pro pastor pra contar uma coisa mais delicada. Não, eu não sou o seu discipulador. Isso. Conte pro seu discipulador. Se for necessário, ele traz até mim. E aí quando você tenta tratar alguma coisa com o seu pastor, aí o seu discipulador é que chega pra você. Por que você não me falou isso? É tipo
É uma rede institucionalizada da fofoca, cara. A escritura, quando ela fala sobre liderança de igreja, ela usa uma palavra muito clara que é presbítero, que é equivalente ali, intercambiável com bispo, com pastor e tudo mais. A liderança da igreja é feita fundamentalmente de pessoas mais velhas, fundamentalmente de pessoas maduras. Claro que pode existir jovens liderando igrejas e tal, mas o padrão ideal é que sejam presbíteros, idosos, anciãos, pessoas maduras. E aí o pessoal vai citar aquele versículo de Timóteo lá sobre desprezar a juventude, mas vai esquecer que provavelmente naquela época Timóteo tinha uns 40 anos. 30 e pouco, coisa assim, que ali ele era um garoto. Exatamente, é porque ela era jovem, meu amigo, mas não é jovem de 12 não. E acaba que o modelo do MDA ignora que a liderança da igreja e aqueles que têm que ser responsáveis por ouvir os outros e cuidar dos outros é fundamentalmente, nesse contexto de liderança institucionalizada, os presbíteros. Claro que de forma orgânica e natural as pessoas podem se aconselhar, as pessoas devem se aconselhar, cuidar uns dos outros, mas quando você pega isso que era para ser orgânico e as pessoas conversando com que elas se sentem mais seguras e transforma isso numa rede institucionalizada de cuidado eclesiástico que exime os pastores de algumas de suas responsabilidades e passa para jovenzinhos, púberes que tem que crescer agora na escalada do discipulado. Os mini pastores orgânicos ali do momento. Você peca contra uma eclesiologia saudável. Que inclusive uma das coisas que está até no site do próprio MDA, onde eles dizem que 0% dos líderes foram formados através de pregações, 0% dos líderes foram formados através de escolas bíblicas dominicais e seminários e tudo mais. Peraí, quer dizer que todos os seminários do país, que todas as escolas de formação de pastores, que todos os locais que estão compenetrados com o ensino da sã doutrina e da boa teologia, do estudo bíblico sério, durante, sei lá, décadas e décadas, estão tudo errado. Nunca produziram ninguém que preste. Quer dizer que até no século passado o Castellanos ter tido a revelação maluca dele lá, antes todo mundo não tinha líder nenhum. Então, porque todo mundo era formalmente preparado para o ministério, mas não era um líder de verdade. É isso que tá dizendo, meu querido. Tipo assim, Paulo foi um líder despreparado, Timóteo foi despreparado, os apóstolos foi despreparado, foi tudo despreparado, né? Eles vão argumentar que não, Jesus, ele fazia o discipular. Mas, meu querido, era um negócio orgânico, natural, não tinha um sistema hierarquizado de nada. Você consegue imaginar Jesus olhando assim pra Bartolomeu e falando assim, Bartolomeu, o que rolou na semana? Aí Bartolomeu, não, nada. Falou assim, não, mas você não abre o coração pra mim, Bartolomeu. Como é que eu vou te dar 12, Bartolomeu? Caraca. Ai. A confusão, resumindo tudo aqui, parece ser com a palavra estratégico. Para o pessoal do movimento MDA, ser estratégico é você ser mala. Porque o pessoal vai pregar, sabe o quê? Não, você vai evangelizar essa pessoa, você chama ela pra um churrasco, você chama ela pra jogar um futebol com você, chama ela pra bater um videogame, oferece uma carona, leva pro cinema. Então você tem que ser estratégico. Só que, meu amigo, quando a estratégia toma o lugar da própria pregação do evangelho, do confrontar verdadeiro com a palavra de Deus, você não tá sendo estratégico, você tá sendo antibíblico. E em prol, em nome, entre aspas, de ser estratégico, essas pessoas terminam enchendo igrejas, inchando igrejas, ao invés de fato pregar a palavra de Deus pura e simplesmente. O evangelho puro e simples fica de lado. Por quê? Porque ele não vale mais pro nosso mundo moderno, onde as pessoas precisam de entretenimento, precisam de ganchos para poder ser atraídas a Cristo através de algum outro gatilho. Por favor. Acaba que você tem uma rotatividade muito grande na membresia dessas igrejas. São igrejas que estão sempre muito cheias, muitas delas, mas nunca das mesmas pessoas. São pessoas que vão lá, passam um tempo, não criam nenhuma raízes e vão embora. Ou que você tem falta de uma palavra pregada com boa doutrina e vão para uma igreja tradicional. E não me venham com essa história que é multiforme sabedoria de Deus, que eles ganham, eles plantam, aí vão para outras igrejas regar. Porque uma igreja não deveria ter a única função de ganhar ninguém. A igreja é o local para consolidar, meu querido. Então até agora, na essência, o que é que o G12 e o MDA compartilham? Samsung Galaxy Young 12. Que? Modelo celular? 2 dedos de piada. Modelo celular, igreja em células. Mas afinal de contas, Iago Martins, uma igreja em células, pequenos grupos, é um problema? É errado? É antibíblico? É herético? O problema não é a igreja possuir células, pequenos grupos, grupos familiares, grupos de crescimento, o nome que você der, em que durante a semana irmãos se reúnem na casa uns dos outros, na própria igreja, onde for, para juntos ali estudarem a palavra, um estudo até mesmo preparado pela igreja, pelo pastor, o que for. Isso é saudável. Isso é ótimo, entendeu? O problema não é a igreja que possui célula, o problema é a igreja em célula. Olha a diferença do bom português. E eles lá deixam claro que eles não são igrejas com células, dizem que não querem ser isso, querem ser uma igreja em células. E o que é isso? É uma igreja que funciona fundamentalmente na célula, e que a célula é a reunião central da igreja, e que o domingo
não é o culto público onde a igreja se reúne, mas é nada mais do que a união das células, formando ali aquele ambiente comunitário de celebração. Eu ouvi por diversas vezes a seguinte frase: culto de sábado, porque o culto lá onde eu congregava não era no sábado, não era no domingo, era no sábado. E só faltava comemorar também a festa dos tabernáculos. Mas eu ouvi por diversas vezes a frase de que o culto público não é pra doutrinar, não é pra você congregar as pessoas. Culto público é evangelismo. É pra você pegar aquelas pessoas que você levou pra célula e poder levá-las pro culto também. Sabe por quê? Porque lá vai ser pregada a palavra. Aí sabe o que acontece? O pessoal fica naquela expectativa. Rapaz, tomara que a palavra do pastor seja bem boa, porque esse visitante que eu trouxe, ele vai precisar se converter e aceitar Jesus. Você não prega mais a palavra, você terceirizou a função. Agora é o teu pastor que prega lá no culto de evangelização e a tua igreja mesmo funciona ali na célula. É como eu costumo brincar nas pregações que eu faço. A gente, no modelo do G12, do MDA, como é que a gente evangeliza? A gente quer converter um parente, um amigo, um primo, qualquer coisa. A gente toma alguma coragem, vai na casa dele, entendeu? Conversa uma besteira ou outra e tal, até que o Espírito Santo nos enche, a gente toma coragem, o Espírito Santo toma a nossa língua, a gente olha nos olhos do nosso amigo e a gente dá aquele fatídico convite, bopa o cu. Que evangelismo, que contundente, que bíblico. Não, deve ser um versículo lá daquelas cartas perdidas de Paulo. Pois é. Aí você convida a pessoa pro culto, vai na casa dela, pega ela pra ir pra célula, o que foi e tal, leva lá e fica orando pro pastor evangelizar a moça. Se tiver muita doutrina, você fica com raiva. Na escritura, não sei se você sabe, o culto é chamado de comunhão dos santos. É uma congregação dos santos. Ali são os santos reunidos para ouvir leitura da palavra, para ouvir pregação da palavra com doutrina, exortação e tudo mais. É segundo Timóteo 3, meu querido, e 4 diz isso muito claro. O culto não é um ambiente primário de evangelismo. O ambiente primário de evangelismo é você levando o evangelho às pessoas. Ele disse: ide e fazer discípulos. Não tragam, atraiam pro ambiente de culto para que as pessoas possam ouvir o pastor e derrubar o e você mesmo não ir entender que você é o levador, o transmissor da palavra evangelística de Deus, e não simplesmente o culto de domingo ser um ambiente que os crentes morrem de fome, porque não existe uma alimentação saudável para eles, para simplesmente atrair mais pessoas. E quem vai ficar responsável pela doutrinação da igreja é um monte de moleque que tá assistindo um ou outro treinamento, nunca teve um ensino formal, nunca se aprofundou muito bem na escritura, tentando levar doutrina pra galera na célula, sem entender direito. O primeiro ateuzinho, né, o ateuzinho que é o Richard Dawkins, que chega lá, dá uma surra em muito líder de célula. O primeiro heredezinho que senta lá pra questionar qualquer coisa, surra todo mundo. Por isso que os membros da igreja são ensinados a não fazerem muitas perguntas, e que questionar e perguntar muito é falta de fé, porque o líder da célula raramente sabe responder questões sérias a respeito do evangelho. E tem até líderes de células mais velhos, né, que já tem mais tempo de igreja e tal, mas que são igualmente imaturos nesse ponto. O que parece aqui, de acordo com essa visão de que o culto é o local para as pessoas serem evangelizadas, é que essas pessoas vivem na antiga aliança, que ao invés de irem e anunciarem o evangelho pelo mundo, elas estão chamando as pessoas para virem até o reduto do prédio da igreja, como Israel fazia, para que as nações olhem para nós, o nosso prédio, o nosso culto, a nossa ministração, e elas sejam atraídas até Deus. Quando isso era o que Deus fazia com o povo de Israel como um povo, nação, atraindo as nações a ele. No Novo Testamento Deus muda isso. Não somos mais um povo, somos agora vários povos reunidos no povo de Deus. Não temos mais uma nação própria, mas somos de várias etnias. Nós não temos mais um ambiente físico onde Deus se revela, mas Deus se manifesta a nós de várias formas diferentes. Ele saiu do Santo dos Santos com o partir do véu do templo. Então a gente não pode usar esse modelo atracional do Antigo Testamento, mas agora um modelo de ir até as nações no Novo Testamento. Usando a linguagem da missiologia, não usamos mais força centrípeta, mas força centrífuga. Não estamos mais tentando atrair as nações para dentro, mas agora nós estamos indo aos povos para fora. E o ponto máximo, a culminância, aquele negócio que agora tem gerado um frisson na barriguinha dessas pessoas que têm sido atraídas até essas igrejas, participantes do movimento celular, G12, MDA e afins. O encontro com Deus. Encontro com Deus é uma espécie de gnosticismo, um negócio misterioso. É aquela seita que, tipo assim, existe o conhecimento arcânico que é revelado apenas à liderança que já fez aquele encontro, entendeu? O que vai ter no encontro com Deus, Iago Martins? É tremendo. Vai ter alguma... Mas por que é tremendo? Você não pode me dizer? É tremendo. Mas e aí, o que acontece lá? Alguma coisa? Me dá uma dica.
Você não pode saber agora, querido. Quando você passar por isso, você vai saber e ver. Por quê? Que é tremendo. O encontro com Deus é uma espécie de um caldeirão de heresias. Se o Luciano Huck visse isso, talvez ele mudasse o nome do programa. Lá é misturado hipnose, quebra de maldição, Regressão freudiana, musicoterapia, musicoterapia pra caramba. atos proféticos, cura interior, cobertura espiritual, uma teologia antibíblica assim, full power, entendeu? Além da manipulação sentimental e da ideia de que o amor de Deus é um negócio antropocêntrico, de que Deus vai te salvar porque ele te ama. E é só por isso que ele vai te salvar, porque você é bom e ele precisa te amar, ele vai te amar. E ele vai te salvar. Como é que Deus não amaria uma coisa tão fofa como você? É um negócio fofinho, rapaz, um cara bonito desse, por que Deus não vai te salvar? Você é salvo pelos seus méritos. E é uma outra deturpação de que o próprio evento do encontro com Deus seja algo essencial para sua caminhada cristã. Você não fez o encontro, falta alguma coisa na sua vida. Falta. Se você não tem encontro com Deus, você não conhece ainda como é que é dividir a sua vida antes do encontro e depois do encontro. E você vê os testemunhos das pessoas que voltam do encontro e dizem assim, não, depois do encontro minha vida é completamente diferente. Claro. Dura 2 semanas, querido, isso aí. Você foi manipulado completamente, sua mente foi apagada através de uma manipulação sentimental, de uma hipnose, e agora você tá achando que tá tudo diferente, tudo mudado. O pessoal, é engraçado que o problema de muitas dessas pessoas que vão para um ambiente desse é que eles não têm muitas vivências sociais, porque estão dentro da igreja o tempo todo, não sabem o que é hipnose, não sabem o que é musicoterapia, nunca sentiram essas coisas, e tudo que eles sentem no encontro eles interpretam como uma atuação sobrenatural. Por exemplo, muitas das coisas que eu sentia no ambiente de culto neopenteca, eu fui sentir igual vendo uma boa peça de teatro. Muitos dos arrepios que eu julgava serem unção na hora do louvor, eu senti igual num show de cover dos Beatles. E que muitas das coisas que eu julguei ser Deus atuando na nossa vida, naquele momento de meia luz, com todo mundo chorando e Deus agindo no nosso coração, é igualzinho uma sessão de musicoterapia, em que apaga-se a luz, toca aquela música do fundo, com o tempo tá todo mundo chorando, um monte de ímpio, ateu, chorando. Mas chorando porque existe um ambiente que gera aquele estado emocional. Por que no encontro a luz não tá acesa, não tem nenhuma música de fundo, tá todo mundo sentadinho e ora e não acontece a mesma coisa? Por quê? Por que tem que criar esse climinha igual àquilo que é usado fora da igreja para causar as mesmas sensações, os mesmos efeitos na vida das pessoas? E essa indução às vezes acontece de luz acesa, mas sabe como? Através de um processo de histeria coletiva onde todo mundo começa a chorar, todo mundo começa a gritar e você se sente induzido, você se sente iniciado a poder praticar aquelas mesmas coisas também. Isso é muito fácil, quer ver uma coisa? Eu já testei isso na prática por diversas vezes. Vá para uma massa que está disposta a gritar, a se manifestar, e dê um grito, pra você ver como a arruaça está feita. Vá pra um show e comece a bater palma depois de algum evento pra ver como todo mundo bate palma junto. Não, eu fui pra um show de Tokusatsu, do Sana. A primeira vez que trouxeram aquele cara que cantava a música do Giban. Tokusatsu, pra quem não sabe, são aqueles desenho animado com pessoas reais, se é que a gente pode utilizar esse termo, japonês. E o cara que lá era a cara do Sidney Magal. Aí eu comecei a cantar, eu amigo meu bem alto, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Cara, o show inteiro parou com todo mundo cantando. E o povo do japonês não sabia o que era. Aí ficou lá, arigatou, gozaimasu, não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas vão se manifestar à semelhança do que acontece à sua volta. Freud explica isso aí. E além do que a gente já falou aqui sobre essa questão do antropocentrismo do amor, da indução, da batalha espiritual que parece ser levada a uma consequência tão bizarra que deixa de ser cristã, porque a batalha espiritual colocada na Bíblia é uma batalha por santidade. É uma batalha da tua vida espiritual no teu dia a dia, em busca de ser mais semelhante com Cristo. Mas a batalha espiritual pregada nos encontros não é isso. É porque você deu uma liberdade para Satanás. E agora Satanás está agindo na sua vida. Mas agora você pode quebrar esta liberdade que você deu. Você pode quebrar esta maldição que veio do seu pai, que veio por uma falta de perdão, que veio por conta daquele pecado escondido que você não confessou. E agora, neste momento, todo mundo começa a chorar. Confessa-se pecados em voz alta. Todo mundo começa a dizer, Jesus, eu quero teu perdão. E em alguns momentos mais psicóticos, chega-se ao absurdo de perdoar-se Deus por algum problema ou outro que a pessoa tem enfrentado na vida. A bizarrice chega a pontos tais que no encontro do qual eu participei, o pastor da então congregação pegava um pedaço de um porrete e ficava estompando uma mesa, batendo numa mesa veementemente por diversas vezes, gritando com uma luz apagada, depois de ter passado um trecho do filme A Paixão de Cristo, dizendo: pá, foi você que bateu no meu Cristo! Pá, foi por você que ele apanhou! Pá, essa porrada era pra ter sido em você!
E nessa hora todo mundo começa a soluçar de tanto choro, porque a indução psicológica é bizarra, é bizarríssima. E ele, ao final desse momento, pergunta: quem quer vir aqui na frente e apanhar como Jesus apanhou? E convida as pessoas a levarem porradas. É claro que ele não vai bater em ninguém, é óbvio, ele não quer doido, não quer que seja chamada a polícia naquele momento. Mas ele chega ao ponto de querer fazer com que as pessoas se tornem frágeis emocionalmente para se submeterem ao ponto de eu quero ir pra cruz também. Só que não é motivado pelo Espírito Santo, é motivado por conta que o momento assim o propõe. Bizarrices aleatórias à parte de todos os encontros, tem restauração de virgindade, tem você se arrependendo como pessoa e como linhagem, se arrependendo dos pecados dos antepassados. Você libera perdão pra sua mãe, mesmo se ela estiver morta. Não, e você se arrepende do pecado que sua mãe cometeu, que seu tal, e espíritos territoriais, essas marmotas todas. Sem contar que quando você entra lá, você tem que preencher uma fichinha com todos os pecados que você já fez na vida, você marca, um checklist do seu pecado, vida pecaminosa, você vai marcando tudo lá, ainda tem uma parte do outros, eu não sei o que é que eu botar em outros, tráfico de rins. Tem aquele velho negócio de que, cá entre nós, o encontro dura uma semana na sua vida. Que nem todo acampamento de igreja. Vai pro acampamento, volta restaurado por causa de 4 dias de imersão religiosa. A primeira cena de peito de fora que aparece no teu Multishow, tu tá assistindo. Que Deus tá vendo. Outro ponto também é que na maioria das congregações que adotam a prática do encontro com Deus, o batismo nas águas ele só pode acontecer depois do encontro. Tal importância que é dada a esse evento do encontro com Deus, como se ele fosse suficiente para poder dizer que uma pessoa é ou não salva. Eu chegava a ouvir bizarrices do tipo de que se você é crente de verdade, o encontro faz você se firmar. Se você não for crente de verdade, depois do encontro você se desvia. Sem contar que você ainda queima os seus pecados numa cruz. O papelzinho pegando dele. fogo. Você joga o papelzinho lá na cruz junto com querosene depois de beber vinagre. Pois é, como se o perdão dos pecados não tivesse se dado através da obra de Cristo. Você meio que joga o sacrifício vicário de Cristo no lixo, porque você quer beber vinagre como ele bebeu e queima os papelzinhos na cruz num ato profético de que agora sim seus pecados foram perdoados. O que eu digo depois disso, Brasil? Não sei o que eu digo. Senta e chora. Senta e chora. G12, MDA, igrejas em células, encontro com Deus. É um bolo, é um saco de bizarrice que cai entre nós, queridos. Amarre num balaio. Jogue pra cima e chute o mais longe que você puder da sua igreja local ou da sua vida cristã. E se você faz parte de uma igreja que domina a sua fé, que tenta usar você como massa de manobra, que você é nada mais do que mais alguém para arrumar mais membro pra igreja, que o culto de domingo não tem doutrina, que tem esses discipulados malucos em que o discipulador é praticamente intermediário entre você e Deus, fuja pras colinas o mais rápido que você puder, pelo bem da sua comunhão com Deus. Agora você pode não sentir tão bem. Usando o mito da caverna de Platão, você ainda vê homens como sombras. Mas a partir do momento que você sair deste buraco, meu querido, você vai perceber como a vida cristã é muito mais bonita do que essa coisa opaca que você chama de igreja. Ah, Iago, Felipe, vocês estão dizendo pra gente sair da igreja? Não. A gente está dizendo que o local onde você está, nem mesmo a igreja é. E você sabia que vai ser nosso patrão? Patrão, aquele que paga o nosso encontro com Deus. Você, como já tá careca de saber, pode contribuir com este canal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dólares, ajudando do jeito que quiser, quanto quiser, se quiser, para que nós possamos investir o quê? No nosso dinheiro, no nosso encontro, nas nossas férias, comprando sorvete? Não, unicamente em melhorar a qualidade deste belo canal para servi-los da melhor forma possível, com o pouco de conhecimento que Deus nos deu, que a gente tenta transmitir para vocês através deste belo e suntuoso canal. Usando esse suado dinheirinho para poder adquirir iluminação, câmera, poder conseguir ter as internets suficientes para poder desenvolver esse trabalho e todas as outras coisas que são os custos que a gente tem que arcar com eles semanalmente e mensalmente. Clica aí em patreon.com/2dedos-de-teologia e saiba como nos ajudar e ainda receber os prêmiozinhos e os mimos e fazer parte do grupo secreto no Facebook onde a gente bate papo e tudo mais. E até quarta-feira com Racionalizando às 10 horas da manhã e na outra segunda, 10 horas da manhã com 2 dedos de teologia. Bye, bye, galera. Tchau, tchau.